Em nome de Cristo, que é nossa paz. Em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Então, o pano de fundo da campanha da fraternidade vai ter o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24, no versículo de 13 a 35. E nós vamos iniciar com a metodologia do ver, que nós iremos chamar de primeira parada. No Evangelho, duas pessoas caminham juntas. Uma delas tem o seu nome divulgado, a outra não. Então, de repente, no meio do trajeto, basicamente mais ou menos de 11 quilômetros que vai se chegar em Emaús, e de repente se aproxima uma pessoa desconhecida e pergunta dos acontecimentos, o que eles conversam nesta caminhada. E as pessoas respondem: você é o único que não sabe o que aconteceu daqui a 3 dias? O nosso mestre acabou falecendo, mataram ele. E Jesus começa a relatar para eles um pouco mais das Escrituras. E nesse momento o coração deles começa a ter um certo ardor pela palavra. E Jesus continua conversando, basicamente conversa quase o dia inteiro com eles, até chegar na sua casa, na sua parada. E uma coisa interessante, não sei se você sabe, mas eles não chegaram logo lá e foram sentando-se à mesa e foram partindo o pão. Não foi desta forma. Eles chegaram assim como todos nós, nossas comunidades, ao chegarmos de uma viagem, vão procurar as coisas para ser realizado. Naquela época não tinha ainda o gás. Então eram feitos a lenha, eram feitos de carvão. Nesse momento nós temos o tição, que aí fica ainda aquecendo o fogo. E um deles pegou os gravetos, foi aquecer o fogo, enquanto o outro pegou e foi colocar uma água para esquentar, para poder fazer o pão. O pão daquela época é que nem essas broazinhas que a gente tem, essas mini pizzas que nós temos atualmente. Então Jesus ficou por ali, esperando os acontecimentos. Mas antes dele chegar em casa, Jesus faz que vai a mais longe, e eles dizem: não, fique conosco, a noite já está caindo, permaneça aqui conosco. E então Jesus permanece. Depois desses acontecimentos, Cleofas, que é a pessoa que deveria sentar-se na cabeceira, né? O convidado sempre senta do lado esquerdo naquela época, né? Então Cleofas sempre senta na cabeceira, então era ele que deveria fazer a oração naquele momento. Só que basicamente os dois pediram para que o convidado fizesse a oração em agradecimento ao pão, a alimentação deles. E então o convidado se retira daquele ambiente, né, daquele lugar, e vai sentar-se à mesa. E eles pedem para Jesus fazer a oração. Ora, o convidado só sabia fazer uma oração de bênção dos pães, que era: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E então, neste momento, os olhos dos dois se abriram, os dois que estavam de frente um com o outro começam a se olhar, e Jesus desaparece. Algumas pessoas perguntam para onde Jesus foi, para onde ele desapareceu. Uma das respostas por essa indagação disse que Jesus entrou no coração dele, entrou no nosso coração, no seu coração ele vive também. Então, a dinâmica, né, desta caminhada que nós estamos revendo, né, é um pouco da nossa também. Sabe por que não apareceu o nome da outra pessoa? Porque lá está também o meu nome, o seu nome, o nome das outras pessoas que fazem parte deste mundo, que fazem parte da nossa comunidade.
E uma pergunta interessante, pergunta pelo significado e sentido do seguimento a Jesus. Associamos o nome de Jesus mais ao amor ou à intolerância? Nossa fé em Jesus Cristo tem contribuído para posturas de acolhida e de compromisso com as pessoas vulneráveis e vulnerabilizadas, pobres e excluídas, e de comprometimento em projetos de superação das desigualdades? Isso é uma pergunta que vai ficar para nós refletirmos, para nós, quando nós estivermos em nossas comunidades, sabermos o que fazer com essa pergunta, com essa indagação. Então, nesse momento, nós vamos agora, para tornar um pouco mais dinâmica a nossa postura, a nossa metodologia, nós vamos fazer o processo de Emaús. Rumo errado. Os dois que vinham, Cleofas e mais seu parceiro, estavam desistindo da viagem, do caminho de Jesus, do compromisso, da missão de Jesus. E então estavam indo para Emaús. O rumo errado que nós tomamos em nossas vidas, as decisões erradas que nós tomamos em nossas vidas, nós encurtamos elas, tentamos, e nós sabemos que esses desvios que nós temos, geralmente não nos leva a muito à frente, porque Jesus, Ele vai entrar no nosso caminho também, Ele vai entrar na nossa caminhada. Então, a segunda parada é voltar-se a Jesus Cristo, ouvir Sua palavra, escutar diálogo, partilhar. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús. Primeiro Jesus entra, começa a dialogar, e os discípulos vão escutando as palavras, e ela vai entrando no coração e vai mudando. E quando Jesus parte o pão, aí eles começam a ver, partilhar é ter os nossos conhecimentos, os nossos talentos, os nossos dons, que é isso que está acontecendo hoje aqui conosco, né? Nós estamos fazendo um mutirão para que todo esse conhecimento seja repassado, envolver várias pessoas, para que isso seja colocado às nossas comunidades. E a terceira parada é envolver-se na missão, com palavras e ações. Que é isso que acontece, que nós vamos produzir nossas camisas, nossas máscaras, está acontecendo agora com estudos dos nossos texto base, com todos os nossos irmãos que irão passar de hoje em diante para vocês essas informações. E mais uma vez, no caminho temos o diálogo, a fraternidade de Jesus. Pelo diálogo, ir fundo nas questões da vida. É pelo diálogo que a gente consegue conversar, saber um pouco mais da vida da pessoa, o que ela sente, o que ela pensa, qual é essa dinâmica. Gerar esperança e construir pontes, sempre no caminho. O tempo não para. Enquanto estamos sentindo as dores, enquanto estamos sentindo as amarguras, nós temos que ir reconstruindo o nosso coração, os nossos caminhos. Abrir-se o outro. A fraternidade é artesanal. Toda vez que a gente conversa com outra pessoa, quando a gente se abre contra os nossos sentimentos, as formas de como nós estamos vivenciando, é um trabalho minucioso, é um trabalho pequeno, que a gente vai construindo aos poucos, contando aos poucos, a gente não se abre assim rapidamente. A pessoa tem que ir devagar, conversando, contando história, relatando um pouco mais da sua vida. Aí sim, nós vamos ter a fraternidade, que foi isso que Jesus fez ao chegar aos dois discípulos. Primeiro ouvir os acontecimentos, para depois relatar um pouco mais do que estava acontecendo. O que será que os discípulos conversavam no caminho? Qual era o assunto daquele dia? Ora, o assunto daquele dia era exatamente este, o que tinha acontecido os 3 dias antes. Morte, crucificação do Messias, da pessoa com quem eles estavam contando que iria ser salvo, que eles queriam ter uma vida plena. E nós? O que nós conversamos nos nossos caminhos, na nossa roda de conversa? Enquanto estamos à mesa
das nossas famílias, no nosso grupo de WhatsApp, no nosso Face, o que nós conversamos? Provavelmente serão os assuntos do dia a dia, os últimos acontecimentos. Acontecimento da vacina contra o Covid, acontecimentos de trabalhos, acontecimentos dos nossos gestores públicos. O que será que eles estão fazendo? Como eles estão fazendo a sua gestão no município? Esses são os acontecimentos do nosso dia a dia. Então, o método de Deus é o da proximidade, aproximar-se, que tem sede de diálogo com os seus, a partir da realidade ouvida, iluminada e interpretada à luz da sua palavra e da partilha da vida e do pão. O método de Deus precisa ser o nosso também. Ter a proximidade, ter o diálogo, ouvir e ser iluminado pela palavra de Deus. E depois partilhar com nossos irmãos e irmãs. Emaús é um ensinamento sobre a prática do diálogo, remédio para nossos tempos tão marcados por rivalidades, competições e polaridades. Um convite à conversão ao diálogo e ao compromisso de amor. Então, Emaús é tudo isso. Ele traz um ensinamento, é uma metodologia para que nós possamos entrar realmente no convívio fraternal de nossa campanha da fraternidade. Agora eu queria pedir para você dar uma atenção para esta imagem que está sendo projetada. Nesta imagem, nós podemos ver duas pessoas tendo um excesso de fala, tendo um excesso de gritos, aonde nós vamos encontrar o extremismo, a polarização, fundamentalismo, segregação. Somente esta imagem expressa quase tudo isso para nós, que é o mundo que nós vivemos hoje. Muito diferente da outra imagem que eu irei mostrar para vocês. Mas sabe por que essas pessoas estão gritando? Toda vez que uma pessoa grita, quando está próxima uma da outra, é porque o coração dela está distante uma da outra. É por isso que há o grito. Vamos ver agora essa outra imagem. Uma imagem mais calma, alguém que chega se aproximando dos discípulos, como quem não quer nada, só quer mesmo andar com eles. Vejam que é totalmente diferente a metodologia de Jesus para outra imagem que nós vimos há pouco. Trocando impressões sobre os acontecimentos mais recentes, sobre o que conversamos no caminho. É justamente isso que Jesus quer, que nós vamos dialogando, conversando, partilhando, tendo um ato fraternal por nossos irmãos e irmãs. E esse ato fraternal também se revela aqui mesmo, nos nossos dias a dias. Que foi em outubro de 2020, nós recebemos uma bênção muito grande, que foi a Fratelli Tutti do Papa Francisco. Escreveu a sua encíclica e ela diz mais ou menos assim: o diálogo entre pessoas de diferentes comunidades cristãs e tradições religiosas não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância. O objetivo do diálogo é estabelecer amizade, paz, harmonia, partilhar valores e experiências morais e espirituais, em espírito de verdade e amor. Isso está escrito na Fratelli Tutti, número 271, fazendo uma conexão entre a campanha da fraternidade com o diálogo de Emaús, o diálogo que aconteceu em Emaús, aqui com a encíclica do Papa Francisco. Tão recente isso. Agora, nesse slide, eu gostaria de chamar um pouco mais da sua atenção que o diálogo também é a chave de uma nova cultura. Nesse primeiro símbolo que se apresenta, nós temos um círculo.
esse círculo não representa o diálogo, porque é uma forma fechada, esse símbolo, essa forma geométrica, é uma forma fechada, onde você não se abre para as outras pessoas, onde você não tem interação com outras pessoas, né? Já também nesta outra imagem que eu coloquei, nós temos o formato de uma pirâmide. Logo se dá uma impressão que tem sempre alguém se pondo a você, tem sempre alguém comandando você. Então, o diálogo também não pode ocorrer desta forma. Então, nós vamos riscar este formato e colocar aqui o formato do nosso diálogo, o diálogo que o Papa Francisco nos propõe, que ele utiliza muito nas suas cartas, que é a multiplicidade facetada que reverbera de forma diferente e originalmente a mesma luz. É o formato do poliedros, que tem várias formas de se relacionar, de espelhar sua luz, que é justamente este formato que o Papa Francisco quer que nós tenhamos também junto com as outras pessoas. Porém, o diálogo é um estilo de vida, nova cultura. Ninguém é inútil, supérfluo, descartável. Aqui mesmo, nas nossas comunidades, nós temos várias pessoas que podem contribuir muito já com o reino de Deus presente em nossas realidades. Temos várias pessoas com vários talentos, vários dons. Todos nós somos pessoas que podemos contribuir com a criação do reino de Deus. Porém, os discípulos de Emaús, eles tinham uma ideia, um formato do Messias. Nós esperávamos, dizem eles. A crise que levou os discípulos de Emaús a abandonarem a comunidade e a missão estava principalmente na imagem de Messias que eles ainda tinham, uma imagem que eles esperavam. No fundo, esperavam que as coisas de Deus acontecessem assim como estava na cabeça deles. Assim também como está também na nossa cabeça. Será que nós estamos esperando um Messias do meu jeito, da minha forma? A crise estava na imagem de Messias que tinham construído em suas vidas. Aquela cruz erguida no Calvário era um sinal mais eloquente de uma derrota que não tinha previsto. A paixão e morte de cruz de Jesus revelam um Messias diferente daquilo que eles poderiam ter imaginado. Um Messias servo, servidor. Esperavam um Messias forte, vitorioso, restaurador, de um reino político independente só para Israel. Há ainda hoje o perigo da imagem de um Deus violento, exclusivista, um Deus feito à nossa vontade. Será que é desta forma também que nós pensamos? Acredito que não. Nossas comunidades têm a palavra de Deus para iluminar nossos caminhos. E então nós vamos tentar redescobrir Cristo no caminho. De que forma? Vendo esta imagem que foi projetada. A imagem do lava-pés, do Cristo que salva, do Cristo servidor. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir, dando testemunho de como nós devemos ser também. Várias pessoas já deixaram nossas comunidades por conta do diálogo. Às vezes elas se fecham, não se abrem, não contam o que está acontecendo com ela, para a gente poder ajeitar os nossos caminhos em nossas comunidades. Mais uma vez, a sequência lógica do pensamento de Deus com o Papa Francisco. Na Fratelli Tutti, número 274, ele fala o seguinte: buscar a Deus com o coração sincero, desde que não ofusque com nossos interesses ideológicos ou instrumentais. Ajuda a reconhecer-nos como companheiros de estradas, verdadeiramente irmãos. Então você vê como é
a sintonia do nosso Papa Francisco na sua carta encíclica Fratelli Tutti. Na sequência, nós temos o julgar, o iluminar com a palavra de Deus. Através da sua palavra, eles puderam fazer seu julgamento. Tanto é que conta que eles levaram basicamente muito tempo para chegar em Emaús. Mas quando eles descobriram que Cristo estava ali presente, que apareceu para eles, eles retornaram em menos tempo para contar para os outros. E aí nós temos o agir, acolher, partilhar, sair em missão. Foi isso que eles fizeram. Ou seja, quando Cristo sumiu da frente deles, e segundo os relatos contam uma das questões, que ele sumiu para dentro do coração deles, é porque o coração dele começou a arder, começou a entusiasmar eles, e eles retornaram rapidamente para contar para os outros, dizendo que Cristo também tinha aparecido para eles. Ou seja, nesse momento, eles também ressuscitaram. Quantas vezes nós não fomos à missa e nos sentimos debilitados? Quantas vezes nós não fomos num grupo de oração? Quantas vezes a gente não sentiu esse ardor quando a gente não está presente nas nossas orações? Às vezes, quando a gente vai debilitado para a missa, às vezes quando a gente vai debilitado para o encontro, mas quando a gente recebe a palavra que nos dá vida, ela começa a nos entusiasmar novamente. E foi justamente isso que aconteceu com os discípulos. Eu espero que esteja acontecendo também através desse vídeo. Exatamente isso com você que está aí do outro lado. E por último, este ano, como já foi falado, nós temos 4 paradas. Por último, nós temos a última parada, que é o celebrar, viver a comunhão. O celebrar, quando Jesus diz que vai adiante, eles pedem para Jesus ficar, para acompanhar ele. Na hora que eles estão, o momento da mesa é um momento sagrado, é um momento onde nós devemos ter respeito, é o momento da mesa, porque é ali que Jesus também se faz presente. Então, a campanha da fraternidade deste ano, ela pede para nós celebrarmos este momento, porque muitas das pessoas que conviviam conosco já não estão mais. Então, Jesus está dizendo para a gente: eu ainda te quero ali, eu consegui te salvar desse perigo que o mundo está sendo ameaçado. Então, Jesus quer que nós também celebramos neste momento da campanha da fraternidade. Nossos irmãos e irmãs que estão em todas as nossas comunidades, na nossa casa, né, com as pessoas com quem mais nós amamos. É justamente essa celebração que nós queremos que aconteça com nossos irmãos evangélicos, com nossos irmãos que são de terreiros, né, que nós possamos fazer essa união, que nós possamos ter diálogos com ele e possamos fazer essa celebração tão falada e tão divulgada pela campanha da fraternidade. Meu irmão, minha irmã, eu espero que este vídeo chegue aos seus conhecimentos e que você possa também utilizá-lo da melhor forma possível para os nossos irmãos que estão precisando, para as nossas comunidades, das nossas colônias, das nossas bases, aqui do nosso município. Muito obrigado pela atenção e nos encontramos novamente no ver que o William vai repassar para nós, que é o ver da nossa atualidade. Continuamos com ele.